Olá, sejam todos bem-vindos. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre isomorfismo. Vamos recordar que as transformações entre espaços vetoriais, elas são funções. E, portanto, todos aqueles conceitos já vistos para funções, como injetividade, sobrejetividade, ser bijetora, ter inversa, se aplicam a essas transformações. Vamos fazer, então, uma breve recordação a respeito desses conceitos. Vamos iniciar com uma transformação T de um espaço vetorial V no espaço vetorial W. Nós dizemos que a T é sobrejetora quando a imagem desta função, que é definida como sendo o valor de todos os T's aplicado em V, à medida que o V percorre os vetores do espaço vetorial V. Quando essa imagem for igual a todo o contradomínio, a gente diz que a função é sobrejetora. Então, neste caso, todo vetor W do contradomínio é imagem de pelo menos um vetor V em V. Isso significa que todo W é imagem pela T de um vetor V. Quando é que a gente diz que a função T é injetora? Quando leva vetores distintos de V em vetores distintos de W, isso merece uma figura. Então, nós temos aqui um conjunto V, aqui um conjunto W, e uma função T, que vai de V em W. E aqui é uma função T, que vai de V em W. Quando que a função é injetora? Quando, ao tomarmos pontos distintos aqui nesse espaço, V1 e V2, vetores distintos, no caso. As imagens desses vetores pela T são vetores distintos em W. Então, V1 vai, por exemplo, em W1 e o V2 vai em W2 e assim por diante. Não é possível que pontos distintos sejam levados na mesma imagem, quando a função T é injetora. Então, T de V em W, ela é injetora quando, ao tomarmos pontos distintos em V, as suas imagens são distintas. Essa é uma primeira maneira de ver uma função injetora, e uma segunda maneira seria o seguinte: se as imagens forem iguais, então, obrigatoriamente, os vetores têm que ser iguais. Que o gráfico, então, seria algo assim.
Você tem aqui um V, você tem aqui um W, aqui um espaço V, aqui um espaço W. Se nós tivermos dois vetores, um V1 aqui, um V2 aqui, com a mesma imagem W, digamos, com a mesma imagem W, isso é porque o V1 é igual ao V2. Isso só pode ocorrer quando o V1 for igual ao V2. Então, esta é a condição de injetividade. E a gente diz que a função é bijetora quando for ao mesmo tempo sobrejetora e injetora. O que isso significa? Cada vetor W da imagem do contradomínio é a imagem de um único vetor. O fato de cada vetor do contradomínio ser imagem de um vetor de V diz que a função é sobrejetora. E ao dizer que esse vetor é único, garante que ela é injetora. Vamos mostrar que essa transformação T do R2 em R3, definida desta maneira, leva um par, que está no R2, num terno que está no R3, que é x mais y, menos x mais y e x mais 2y. Vamos mostrar que essa transformação ela é injetora, mas não é sobrejetora. Primeiro, vamos mostrar que ela não é sobrejetora. Para mostrar que ela não é sobrejetora, a gente tem que mostrar que existem ternos do R3 que não estão na imagem. Então, vamos verificar que nem todo o terno do R3 está na imagem de T. De que maneira a gente vai fazer isso? Vamos ver aqueles ternos que estão na imagem. Vamos analisar quais são aqueles ternos, A, B e C, que são imagens de um par XY do R2. Então, vamos ver quais são os ABCs, que é a imagem de um par XY. Lembrando que T de XY é esse terno aqui que a gente reproduziu aqui embaixo. Ora, esta igualdade entre vetores resulta em três igualdades escalares, né? Que a primeira entrada aqui é igual à primeira entrada do lado direito, segunda do lado esquerdo é igual à segunda do lado direito, e a terceira do lado esquerdo é igual à terceira do lado direito. E essas três igualdades escalares podem ser escritas na forma matricial, que é uma forma muito conveniente. A primeira linha corresponde à primeira entrada. A primeira linha do lado esquerdo é x mais y. E a primeira entrada do lado direito é o A. Segunda linha corresponde à segunda entrada, menos x mais y igual a B. E a terceira linha corresponde à igualdade da terceira entrada, x mais 2y igual a C. Ora, esta equação matricial em x e y pode ter solução ou não para todo o ABC. Para analisar, o que a gente faz? Escalona o sistema, toma a matriz completa do sistema e escalona. Né? Ao fazer isso, chegamos a esse outro sistema aqui, onde esse termo 1 e essa entrada 2
são os pivôs da primeira e segunda linha. O x multiplica esse pivô e o y multiplica esse outro pivô aqui. A última linha corresponde a uma equação degenerada que é incompatível se esta expressão não for zero. Consequentemente, esse sistema só tem solução quando essa quantidade for nula. Portanto, A, B e C vai estar na imagem apenas quando 2C menos B mais 3A for zero. É só nessas condições que o ABC estará na imagem da transformação, né? E, portanto, nem todo o ABC do R3 está na imagem e a transformação não é sobrejetora. Vamos mostrar que a transformação T ela é injetora. De que maneira? Vendo para aqueles termos que estão na imagem, ou seja, para aqueles termos que vale esta relação, explicitei o B aqui em cima, ela só tem um par XY que é levado no ABC. Então, quando a gente toma um ABC na imagem, é quando esse termo aqui é zero, essa expressão vale zero, nós chegamos a esta equação, onde a última linha corresponde a uma equação degenerada com lado direito igual a zero. Esta equação é compatível e não impõe nenhuma restrição ao x e o y. E nesta equação, o x e o y, por multiplicarem pivôs, são incógnitas dependentes, não tem nenhuma incógnita livre, de modo que este sistema tem solução e esta solução é única, solução em XY, para cada A, B e C dados. O B não aparece aqui porque ele está relacionado com C e A através dessa igualdade. Consequentemente, vemos que para cada A, B e C que está na imagem de T, eu terei, só olhando aqui, nem preciso resolver o sistema, já posso afirmar que este sistema de equações algébricas, que está na forma matricial, então é uma equação matricial, possui solução única para cada A, B e C dados na imagem de T. Podemos, inclusive, resolver esse sistema, não é? Já sei que, como para cada ABC temos um único par XY que resolve esse sistema, então a função é injetora, porque para cada ABC na imagem, só há um par XY para o qual T de XY é ABC. E a T é injetora. Vamos determinar esse par XY em função do ABC. De que maneira? Resolvendo esta equação matricial que nós já fizemos inúmeras vezes. 2y é 2c menos 2a, portanto, y igual a c menos a, é o que está aqui. Conhecido o y, nós temos que x mais y tem que valer a. Como já conhecemos o y, a gente determina o x em função de a e de c. Portanto, apenas esse par ordenado é levado por T em ABC. A solução é única para cada ABC. Já havíamos concluído ali em cima que a função era injetora e aqui nós determinamos qual é o par que é levado em ABC. Resolvendo um sistema linear. Veja, é recursivo essa questão de chegar, para resolver um problema de álgebra linear, chegar a uma equação matricial que corresponde a um sistema de equações algébricas lineares. Se nós tivermos aprendido bem como resolver um sistema de equações algébricas e fazer a sua análise, se tem solução única ou não, se não tem solução, e quando tem solução, se ela é única ou não, tudo isso
é fundamental para resolvermos os nossos problemas. Caímos numa equação matricial linear. Pois bem, vamos a um outro exemplo. Aqui agora uma transformação do R3 em R2. A dimensão do domínio é maior do que a do contradomínio. Nós vamos mostrar que essa transformação é sobre, mas não é injetora. Bem, para mostrar que ela é injetora, a gente pega sobre-injetora, desculpe. A gente pega um par ordenado AB qualquer do R2 e mostra que ele está na imagem. Então, se um par AB do R2 estiver na imagem, vamos até acrescentar isso. Se um par ordenado do R2 estiver na imagem, é porque ele é imagem de um terno XYZ do R3. O T de XYZ é essa expressão que eu coloquei aqui embaixo. Esta igualdade vetorial, como sempre, corresponde a uma igualdade matricial. Esta primeira linha corresponde à primeira entrada do lado esquerdo, a segunda linha, a segunda entrada do lado direito. Primeira linha do lado esquerdo, desculpa. Primeira linha aqui, primeira entrada do lado direito, segunda linha, segunda entrada do lado direito. Então, essa igualdade vetorial é correspondente a essa igualdade matricial, que a gente pode encarar como sendo uma equação em x, y e z, dados A e B. Escalonando a equação, usando o método da eliminação de Gauss, que nós já vimos, caímos nesta equação matricial aqui. Ora, aqui o x multiplica a primeira coluna, que tem esse pivô, e o y, a segunda coluna, que contém esse pivô. X e y são incógnitas dependentes, e o z não multiplica nenhum pivô, é uma incógnita independente. Como é que a gente resolve uma equação como esta? Colocando em evidência, em cada uma das linhas, a incógnita que multiplica o pivô. Fazendo isto e resolvendo o sistema, vemos que o x e o y são dados por essas expressões, onde aparece o z do lado direito, que é esta incógnita livre, que quando a gente coloca neste formato, a gente chama de variável livre, pode variar livremente. O x e o y são dependentes do z. Né? Consequentemente, dados A e B, nós teremos uma infinidade de ternos ordenados cuja imagem é o AB, porque o z pode variar livremente nos reais. Portanto, para todo z real, o t em x, y, z, x é 2a menos b, y é b menos a menos z, e o z é a variável livre, tem como imagem um AB. Ora, portanto, essa transformação ela não é injetora, porque valores distintos de z me dão ternos distintos que são levados na mesma imagem. Não é? Então, para cada valor de z, esse terno ordenado que eu tirei daqui é levado pela transformação t no par AB. E a transformação não é injetora por causa da variável livre. E agora mais um exemplo. Vamos tomar aqui uma transformação t do R3 em R3. É uma transformação linear do espaço de dimensão 3 nele mesmo, definida assim. T de x, y, z elevado em x menos y menos z, vírgula, x menos 2z, vírgula,
x menos y. Um terno é elevado nesse outro terno. Vamos mostrar que ela é bijetora. Para mostrar que é bijetora, precisamos mostrar que ela é sobrejetora e depois que ela é também injetora. Então, a primeira coisa que vamos verificar aqui é que ela é sobrejetora. Então, vamos ver quais ABC estão na imagem de T. São aquelas para as quais existe um XYZ, de modo que quando eu aplico T em XYZ, vou obter ABC. O T de XYZ é essa expressão que eu coloco aqui, e esta igualdade vetorial corresponde a esta igualdade matricial. Essa primeira linha corresponde à primeira entrada do lado esquerdo, a segunda linha, a segunda entrada do lado esquerdo, a terceira linha, a terceira entrada do lado esquerdo. A primeira, segunda e a terceira linha do lado direito corresponde à primeira, segunda e terceira entrada do lado direito. Pois bem, para verificar se o ABC está na imagem, é preciso determinar para que valores de ABC este sistema ou esta equação matricial, que corresponde a um sistema de equações escalares, se ele tem solução ou não. Então, a gente escalona o sistema, como sempre, toma a matriz completa do sistema e escalona a matriz completa. Escalona a matriz completa. Caímos nesta nova equação matricial, que corresponde a um sistema de 3 equações com 3 incógnitas, x, y e z. Observe que nós temos 3 pivôs na primeira, segunda e terceira linha. A primeira coluna, ou também primeira, segunda ou terceira e terceira coluna. A primeira coluna é multiplicada pelo x, a segunda multiplicada pelo y e a terceira é multiplicada pelo z, não é? Então, quando a gente já olha, nem precisa resolver. Não há equação degenerada nesse sistema escalonado. Então, o sistema tem solução. E mais, todas as incógnitas são dependentes, porque multiplicam pivôs. Não há nenhuma incógnita livre, que seria aquela que eventualmente não multiplicaria pivô. Não existe. Então, todas elas são incógnitas dependentes. Portanto, por não ter equação degenerada, esta equação matricial, ela sempre tem solução. E por não haver variável livre, a solução é única. Portanto, todo ABC e tem solução para todo ABC. Então, todo ABC está na imagem, que é a imagem de um XYZ. E é única, porque quando a gente olha para o sistema escalonado, a gente vê que a solução do sistema é único, né? Às vezes eu falo equação matricial, às vezes eu falo sistema. Entendam aqui que uma equação matricial corresponde a um sistema de equações escalares. Este é o motivo porque às vezes eu falo equação matricial, ora eu falo o sistema. É porque a equação matricial corresponde a um sistema de equações escalares. Nem preciso resolver. Olhando para esta equação, já posso dizer que a equação tem solução para qualquer A, B e C, e a solução é única. Por ter solução para qualquer A, B e C, significa que todo o ABC do R3 está na imagem. Então, a transformação T é sobrejetora. Pelo fato de a solução ser única para cada A, B e C dados, significa que
a transformação T é injetora. Então, se eu quisesse apenas dizer se a função é injetora ou não, já está resolvido o problema. Ela é injetora e sobreinjetora por esses motivos expostos. Não é? Agora, eventualmente, a gente pode desejar calcular qual é o XYZ, cuja imagem é ABC, dados em função de A, B e C. Bom, aí basta resolver essa equação matricial. Começando da última, né, de baixo para cima. O Z, a última linha é Z igual a C menos A, que está aqui. Z igual a C menos A. Poderíamos colocar o C aqui à esquerda. C menos A. Aí passamos para a penúltima equação. Y menos Z é igual a B menos A. Como eu sei que o Z é C menos A, posso calcular o Y em função de A, B e C. Fazendo as contas, a gente obtém esse resultado. E, como agora eu já conheço o Y e Z em função de A, B e C, venho para a primeira equação. O X é A passa mais Y mais Z. A mais Y mais Z. Como eu já tenho o Y e o Z em função de A e C, fazendo as contas, obtemos isso. Isso significa que a função, por ser injetora e sobreinjetora, ela é bijetora. E nós já vimos na teoria das funções que função bijetora tem inversa, não é? E como é que ela funciona a inversa? Se a transformação T leva XYZ em ABC, a inversa devolve o ABC para XYZ. Então, para obter esta expressão da inversa, eu tenho que resolver esse sistema em função de A, B e C. Mas, então, a gente precisa obter aqui o X, o Y e o Z em função de ABC que está aqui, não é? Para obter a transformação inversa. T a menos 1 de ABC é igual a XYZ. Quem é o nosso XYZ vem da solução deste sistema aqui, que está aqui. Então, basta substituir XYZ por essas três expressões aqui, que a gente obtém, então, a expressão da inversa. E olha que interessante, é que a inversa também é linear, porque esta parte é uma função linear, de R3 na reta, essa também e essa também. Todas as três são funções lineares de R3 em R. Então, a inversa também é linear. E, claro, a inversa de uma transformação bijetora também é bijetora. Como exercício, vocês poderiam mostrar que essa transformação de R2 em R3 que está aqui, ela é injetora, mas não é sobreinjetora. E essa de R2 em R2, definida dessa maneira, é bijetora e a sua inversa é dada por essa expressão. A inversa, no caso da transformação ser bijetora, ela é linear também. E a inversa de uma função bijetora, vimos lá desde o ensino médio que a inversa de uma transformação bijetora é bijetora. E esse conceito, então, ele é fundamental, que é o conceito de isomorfismo. Quando eu tenho uma transformação de um espaço vetorial V em W, linear e bijetora, nós chamamos de isomorfismos entre os espaços vetoriais V e W. Então, T é um isomorfismo de V em W. E quando houver um isomorfismo entre dois espaços vetoriais, a gente diz que esses espaços são isomórficos. Tá?
E o que é interessante observar, e a gente já viu isso nos exemplos, é que a inversa de um isomorfismo também é um isomorfismo. Ou seja, se uma transformação de V em W for linear e bijetora, a sua inversa também é linear e bijetora. E o conceito de isomorfismo, ele é extremamente importante. Então, nós vamos ficar por aqui, nesse momento, e no próximo vídeo voltaremos a falar sobre o isomorfismo. Então, um até breve a todos.